Olá, pessoal. Voltamos. Voltamos. Não foi nem Eu e a problemas Janaína falamos técnicos. muito, né? Ou Eu e a fala na Janaína boca falamos das aí, muito, né? né? Vou falar só porque você comentou, tá? Gustavo, mas eu estava falando para, eu acho que foi para Maria Maria José José. respondendo a pergunta dela, e o recurso é esse. O que eu posso trazer de potência diante da minha leitura, né? O que que eu, Alê, trago de potência diante da leitura que eu tenho de oralidade? Essa conexão agora com a fala. Antigamente eu morria de vergonha, não tinha coragem de me expor, de falar, de mostrar, né, essa potência que tem o oral, que é o recurso. Né? Então eu ficava quietinha ali no meu canto, escondida, me sentindo abandonada, mas sem me mostrar. Né? E aí às vezes vem aquela pergunta assim, Thali, mas como que você desenvolveu isso? Primeiro percebendo o que eu tinha de leitura, né? E o que eu tinha de desafio diante daquela leitura, que é o que a gente vai trabalhar muito nesse encontro, né, Gustavo? Isso é bem Descobrir o que a interessante. gente tem de leitura e como trabalhar isso. Segundo, Eu se a brinco que minha... é descobrir os nossos superpoderes, né? Que a gente não sabe. É, Então, assim, o recurso exatamente. seria um superpoder que a gente tem. O oral tem um superpoder da Isso. comunicação. O tanto que a Alessandra fala bem, o tanto que ela se comunica bem, que ela se E o expressa tanto bem. que fala, né? E o tanto que fala. Gosto também, mas fala bem, então pode falar à vontade. E a dor seria aquilo que, quando atrás está na dor, é porque não está no recurso dele, não está exercendo a potencialidade dele. Esse cara Alessandra falou mesmo, perfeito. E aí, quando eu não estou na minha potencialidade, é eu vou trazer o oral porque é algo que eu dei de exemplo, mas uma coisa que acontece muito é a gente desenvolver a emoção muito contida na raiva. Sim, E o Gustavo pega isso direto aí, né, Gustavo? Pessoas que muito. apertam o dente, que às vezes promovem até um desgaste na articulação da mandíbula, né, temporomandibular, por conta Fratura de desse dente por conta desse apertamento. esse apertamento Quebra é a obturação, tem que fazer tratamento dentário, perde dente. um Isso, de uma certa forma, é conflito em não comum, poder cara. se expressar, né? Um conflito interno que a pessoa está ali vivendo a dor do abandono e aquilo está deixando ela num lugar que amplia principalmente a emoção da raiva. Porque quando a gente está organizado no recurso, a gente é riso solto, a gente tem mais Sim. leveza, né? Essa região, ela não chama atenção. Então, quando chama atenção muito para essa região da boca, foram os lugares que nos foram negados, né? O quanto a gente não se sentiu nutrido, o quanto a gente não pôde se expressar do tipo, estava chorando e cala a boca menino, né? Ou não é acolhido no colo quando está chorando, né? E isso vai trazendo uma emoção, porque a criança é por emoção, vai trazendo um lugar de raiva, né? Então não falo mais e trava a boca. Então não expresso mais. Ou A gente costuma morde, falar que quem né? aperta os dentes Criança não que morde quer. muito. Que a pessoa que aperta os dentes, ela não quer pôr para fora. Ou ela não quer pôr Uhum. para fora, ou ela também não quer engolir. Então eu vou apertar esse cara. Eu tenho paciente, chegam para mim na clínica falando assim. Sabe, não abre a boca para falar, Falando não assim, abre os né? dentes para falar, fica falando assim. Então ela não fala, tem uma tensão muito grande essa região. Mas geralmente você pede para essas pessoas moverem a boca ou colocar a língua para fora ou fazer careta. Não, vou fazer isso não. Para quê? Né? Tem É tanta verdade. trava nessa região
que não consegue se expressar. A língua é dura, né, Gustavo? A língua, você pega a língua, eu vou trabalhar essa região aqui embaixo da mandíbula, eu vou trabalhar a língua mesmo, é uma língua tensa, uma língua rígida, uma língua, parece que a língua é pequena, parece que ela não tem essa mobilidade, né? Então, assim, esse tipo de pessoa, isso é muito característico do traço do masoquista. Esse apertamento dentário, essa tensão toda, né? Então, que ele quer segurar. Ele é um traço que tem muita sensibilidade, mas ele não quer pôr para fora, ele tem medo de pôr para fora e ser humilhado. Então, ele aperta. Ele tem sono, gera uma tensão no corpo todo por conta disso, né? Sim, sim. E o que é interessante a gente tirar com todo esse conhecimento, né, de conclusão, é que quando a gente está avaliando esse caráter externo, né, esse olhar externo do formato do nosso corpo, ele está contando como que o nosso ego está comunicando com o nosso interior. Como que é isso? Eu recebo uma informação de fora, ela precisa passar por um filtro para que entre em conexão com o meu interno. Então, o ego está o tempo inteiro segurando o formato do meu corpo, contando se é adequado eu ter um peito aberto ou se é adequado eu ficar lá numa postura tímida. O que eu posso ganhar estando aqui e o que eu ganho estando aqui. E ele vai contendo um lugar que é da essência, que são as vísceras, que é molinho, né? Então, quando eu tenho essa contenção muito grande do ego me apertando, eu não posso viver com vitalidade, com energia, para mostrar tudo que tem dentro de mim e isso sair para fora. A osteopatia faz essa leitura também, né, Gustavo? Desse pulso, dessa energia. Normalmente, quando a gente quer trabalhar alguma questão emocional do paciente, a gente trabalha essa questão do visceral, né? Trabalha um pouco o sistema nervoso autônomo, que é o simpático, parasimpático, fazer a inversão das vísceras, né? Trabalha essa região de crânio também, que é onde vai ser a maior parte dessa inervação, uma boa parte dessa inervação também, não uma maior parte, mas uma boa parte, vamos pôr assim, meia a meia, sabe? E tem os grandes nervos que saem da região do crânio, que vão para as vísceras, né? E se esse nervo está agindo de maneira equilibrada, harmônica, vai estimular, por exemplo, a libido. Você vai ter uma sexualidade mais saudável. Você vai ter um sistema digestivo que funciona melhor. Você vai ter um sono melhor. Você vai ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. E quando eles não estão funcionando tão equilibrados, a gente chama que, a gente costuma falar que o paciente chega para a gente em simpaticotonia, que é a parte do sistema nervoso simpático funciona de maneira exagerada. Aí eu vou estar sempre em estado de alerta, de vigília. A parte do sistema nervoso, o pessoal costuma falar assim, é da luta ou fuga. Se entrar, por exemplo, o cachorro aqui nessa sala, o cachorro bravo, eu vou ter que escolher, ou eu vou ficar aqui, ou eu vou fugir, ou vou lutar com ele. Posso também fingir de morto, mas eu vou entrar numa simpaticotonia muito grande. E muitas vezes a gente vive nisso o tempo todo, né? Então são pessoas que têm dificuldade em dormir, são pessoas que têm dificuldade em relaxar, têm problemas digestivos, a libido não está boa, porque o sistema nervoso simpático inibe a libido, ele inibe a digestão, né? Eu tenho que estar lá, fazer uma coisa para sobreviver. Eu tenho que sair para buscar o meu sustento, eu tenho que sair para buscar o sustento da minha casa. Então eu tenho um tempo todo assim. Então a hora que a gente está desse jeito, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para prazer, não tem tempo para nada, né? E o corpo vai ficando contraído, né? Isso. Então, interessante, ele pergunta se dá para perceber logo que nasce ou ao longo do tempo que vai ficando mais evidente. É ao longo do tempo, né? É depois que passa todas essas fases, a gente começa a perceber. Quando a criança é pequena,
Aí você começa a perceber algumas características, mas ele não pode falar, porque ele não passou por essas 5 fases, né, por essas 5 etapas, digamos assim, esses 5 traços. Então a gente demora um pouco mais para saber. Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos. Se você perguntar o que ela é, eu vou falar assim, não sei. Eu falo assim, ela é a Maia. Eu não sei o que ela vai ser de traço, vamos dizer assim. A de 4 a gente já sabe, tem moralidade alta. Tem um de 8 que tem uma traço da rejeição um pouco mais alta também. Então isso tudo é que a gente vai identificar. Quanto mais para frente, mais evidente vai ficando. E também vai ficar evidente a maneira que a pessoa fala as coisas. Né? A gente vê no corpo da pessoa, mas também a maneira que ela fala. Se é uma pessoa que fala, igual você estava falando do masoquista, aqueles candidatos da mordida, a pessoa fala muito assim, fala para dentro, é pessimista, tudo está ruim, não sei o quê. Você fala que esse é uma fala do masoquista. Masoquista. Algumas músicas, você pode ouvir algumas músicas também, não sei se a pessoa já fez esse exercício, você ouviu algumas músicas e fala assim, essa música é de esquizóide, essa música é do masoquista, essa música é a fala do compositor, do cantor, né? Mas essa pergunta do Dean, ela é interessante, eu concordo com o Gustavo, que a gente vai desenvolvendo esse olhar e esse diagnóstico, né, da leitura, depois que passa pelas fases do desenvolvimento. Mas a gente não pode descartar, eu tenho alguns exemplos nessa relação, de traços que às vezes a criança traz na alma. Então, às vezes a gente pega um bebezinho que é mais redondinho, é mais rechochudinho, e outros que tem o traço, você vê o músculo assim, bem marcadinho, sabe? Que é uma característica muito de rígido, né? Já nasce com um olhinho muito apertadinho, porque tem lá a ferida lá dentro do útero, mas às vezes já mostra lá um bocão gritando para que veio. Então pode vir também com esse traço que vem já de uma disponibilidade que aquele ser precisa passar, que ele traz de característica da alma, né? Sim, é desse jeito. E isso vai reforçando ao longo do tempo, né? Sim. Por exemplo, o oral, que vocês comentaram já, ele é mais redondinho. Né? Ele é aquele rostinho mais redondo, ele parece um bebezão grande, geralmente o oral. O oral ele tem um corpo mais molinho. Eu lembro de um caso que eu tive quando eu dava aula de Pilates ainda, pouco mais de 10 anos atrás, de uma menina, na época eu não tinha esse conhecimento, com esse traço, oralidade, que ela fazia Pilates comigo 2 vezes por semana, fazia academia 3 vezes, 4 vezes por semana, 2 horas, fazia spinning, fazia várias coisas, mas toda vez que você tocava no braço dela, aquele braço fofinho, molinho, e assim, Sou eu. super saudável, não foi você não, mas é a mesma coisa. Mas eu tô me lendo aqui, ó, Então, tô te escutando e tô me percebendo. Malha, e super saudável, alimentação, nutricionista, toda natural, assim, não comia nada industrializado, e sempre com corpo assim, a musculatura mais molinha. Nunca com musculatura E assim, com tônus, né? Com tônus mais altos. isso é uma informação importante, porque se a gente entra na neura para querer ser aquilo que o nosso corpo não está apto a desenvolver, eu começo a gerar um conflito interno, né? Então assim, não é que eu não me cuide, não é que eu não vá me cuidar, mas eu nunca vou ter um bumbum de rígida, durinho, redondinho, certinho. Eu tenho bumbum de oral, molinho. Tudo certo. Tá tudo certo. Não adianta eu brigar com a minha natureza. Quando eu começo a aceitar isso como o meu corpo, começo a reverenciar esse lugar do corpo, que é um templo sagrado, me conhecendo,
eu começo a fazer as pazes com todas as esferas que vêm acima, né? O corpo Sim. mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. Então, a leitura vem muito com esse conhecimento para que a gente possa, a partir do nosso corpo físico, identificar o que a gente pode fazer nesse corpo físico ou o que a gente pode desbloquear nesse corpo físico que vai trazer um conteúdo emocional, um conteúdo mental, não a partir do processamento mental, mas a partir do corpo. Sim. Né? Eu falo que assim, eu tenho a pessoa que tem, a gente fez a leitura lá da esquizoidia, né? Uhum. Da pessoa que é mais voada, que é mais no ar, bota ela para fazer um exercício de agachamento sem encostar em nada. Agacha um pouquinho e firma o pé no chão. Ela não tem força, ela vai querer sair dali rapidinho. Mas se eu vou aumentando esse lugar dela e cada dia trabalhando um pouquinho mais, ela começa a se sentir mais segura, mais aterrada, mais, mais potente para estabelecer esse processo de criatividade com mais pé no chão, né? Então, a leitura corporal ela vem para trazer esse recurso para nós, para a gente usar uma ferramenta inteligente a nosso favor, né? Sim. E desbloquear aquilo que está impedindo a gente de ir para o recurso. Sim. Eu precisei fazer É, muita careta para sair da minha dor, né? eu acho que eu preciso fazer um pouquinho mais de careta, mas saber. É interessante porque assim, é uma ferramenta. Você estava falando isso, eu estava pensando aqui nisso também. É uma ferramenta importante, uma ferramenta muito poderosa. Mas a Uhum, gente também, e foi uma fala que você comentou no começo da live, quando você estava com a Janaína ainda. É uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado desse lugar de julgar, né? sim. Porque assim, isso explica muita coisa, mas não explica tudo. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar essa análise corporal, tinha algumas análises que o professor lá, o palestrante, fazia ao vivo. Eu já tinha feito a minha análise corporal. E Uhum, ele fez uma análise corporal de uma mulher que não morava no Brasil, mora nos Estados Unidos, com os traços muito parecidos com os meus. Era assim, eu tinha três traços que tem a gente usava uma porcentagem, né? Tipo assim, você tem tantos por cento desse traço, tantos desse, e fazia a porcentagem dos cinco traços. A gente tinha dois traços que era trocado. Um eu tinha 3% a mais, outro 3% a menos. E o outro que eu tinha 3% a menos, eu tinha 3% a mais. Então era um gráfico praticamente idêntico, tipo assim, empate técnico. Mas os uhum, conflitos que ela vive eram diferentes dos meus. Conflitos que ela sim. vivia vem das experiências que ela estava vivendo. Né? Então, essa leitura do corpo mostra para a gente muita coisa. Mostra para a gente um olhar bem diferenciado. Tem me ajudado Uhum, muito na clínica para entender como que aquele paciente, de uma certa forma, funciona. Como que eu tenho que tratar aquele paciente. Se eu tenho que ter uma pegada um pouco mais firme, porque é um paciente mais rígido, mais denso, uhum, se é um corpo mais pesado, ou se é um paciente que eu tenho que ter uma pegada um pouco mais leve, porque ele é mais sutil, ele é mais. ah, Como é que eu posso explicar? Um pouco mais assim, suave. Né? Se eu pegar essa paciente e orar e fazer um toque denso que eu faço no paciente que é masoquista, ela fica tudo roxa. Nesse masoquista exatamente. eu estou lá doendo, fazendo força e ele está dormindo Mas praticamente. você, você falou um negócio muito interessante aí, Gustavo, que a gente precisa associar a leitura com a individualidade do ser, Sim, sim, isso é o mais né? importante. A minha leitura de oralidade, por conta dos traços que são parecidos com uma pessoa oral, não quer dizer que vai contar a mesma história da pessoa, Não, né? E pode ser que eu já esteja organizada nessa oralidade, que eu ainda tenha alguns traços, eu percebo a minha boca ter diminuído um pouco. Era muito bocão assim, de quem está pedindo mesmo.
suaviza, né? Aquela leitura suaviza, mas ela ainda conta de uma história. Conta. E essa história, ela já pode estar ressignificada. Então eu preciso estar sempre num paralelo com como a pessoa está naquele momento. Que ela pode ter uma leitura de masoca e está organizada, e seguindo, indo para frente, estando no recurso dela, ela ainda tem traços daquilo no corpo dela. Quando a gente vai desbloqueando essa energia que é densa no masoca, ele vai ficando um pouco mais flexível. Mas ele não vai ser o cara que vai colocar a testa no chão. Sim. É aquele tipo de pessoa, né? Que assim, você tem uma leitura, a leitura suaviza, mas você sempre vai ter mais ou menos aquela leitura. Né? Você pode fazer procedimento estético, você pode arrumar os dentes, o masoquista tem uma tendência aos dentes alinhados. Você pode fazer uma cirurgia para preencher um lábio, ficar com aquele bocão. Você pode fazer uma cirurgia para tirar um pouco da bochecha, para dar aquele contorno do rígido. Né? Eu aprendi o nome da cirurgia há pouco tempo, bichectomia. É tirar uma bolsa de gordura de dentro ali da bochecha para ficar aquela bochecha mais... Ficar aquele rosto mais harmônico, vamos dizer assim. Então, assim, mas você sempre vai ter aquele traço. Você sempre vai ter aquele traço vai ficar com você para o resto da vida. Não tem um traço pior do que o outro, não tem um traço melhor que o outro. Não. Tem recursos em cada traço. O importante é a gente saber usar esses recursos. Né? E a gente pode suavizar alguns traços, né? Eu já tive casos que eu contei com a Janaína de clientes que suavizaram o peito, outros que desbloquearam o anel oral e melhoraram a projeção da mandíbula, né? Era muito. Então dá uma suavizada na leitura. Agora uma coisa é fato. Quando a gente não trabalha a energia, o desbloqueio que essa contenção está fazendo para poder mudar o formato do corpo, por exemplo, eu vou lá, eu tenho uma papadinha, né, que fala muito de intolerância, né, que está muito ligada ao anel oral. E aí eu faço uma cirurgia, uma lipo na papadinha. Mas eu não trabalhei o aspecto emocional e nem mental dessa intolerância. A papadinha vai voltar. Vai voltar. Eu ia falar isso, eu tive paciência que a papadinha voltou. A papadinha vai voltar. É igual a parte abdominal, né? Fala muito nessa, esse abdômen mais redondo, mais flácido, que fala da oralidade. Aí vai lá, faz uma plástica no abdômen, mas continua uma pessoa que não se cuida, continua uma pessoa extremamente carente, que não olha para os movimentos internos dela. Daqui a pouco a barriguinha apareceu de novo. Parece. É aquela cirurgia que você faz por temporada, né? Você vai fazer uma cirurgia agora, daqui a um tempo você vai ter que corrigir porque ficou alguma coisa errada. A culpa não é minha. A culpa é do cirurgião que não tirou tudo que tinha que tirar. Aí você põe a culpa no outro, né? Nós somos sempre vítimas um do outro, né? Tem um comentário interessante aqui da Beth. Ela fala que é importante entender o traço na dor e quando ele está no recurso. É isso mesmo, Beth. É isso que a gente está falando. É isso. É isso. O nosso corpo ele vem como um grande laboratório para a gente perceber o que está acontecendo internamente. Sim. Então, se eu estou com o peito fechado, qual é a emoção que está guardada aqui dentro? Se eu estou com ele muito expandido, o que eu estou querendo peitar na vida? Né? Se eu estou lá com aquele olhinho fechado, assim, meio miúdo, por que eu não estou querendo olhar tanto para a realidade que me apresentam? Ou que eu estou me apresentando? Né? Ou eu estou com o olho muito arregalado, lá em estado de alerta constante. Então, como o nosso corpo está, ele vai trazendo informações constantes do meu conteúdo interno. Sim. De como estão as minhas emoções, de como está a minha fisiologia, de como está o meu pensamento, né? Então, é esse formato do corpo que mais fino, mais largo, mais contraído, mais relaxado, ele vai trazendo essa informação dos nossos conteúdos internos.
E é por isso importante a gente estabelecer um conhecimento, né, Gustavo, nessa leitura, porque uma hora que a gente está lá vivendo um desafio e que está lá muito pé no chão, está muito lá, ai, aérea, eu não estou conseguindo concentrar, a minha cabeça tá viajando. Pô, peraí, deixa eu achar um recurso, deixa eu bater pé no chão, deixa eu fazer um ground aqui, deixa eu firmar, né? Deixa eu trabalhar um exercício com os olhos para poder clarear minha mente. Então, são todos esses recursos que a gente vai usando diante da leitura que a gente faz do corpo. Usando uma analogia daquele filme que a gente também já falou, do Divertidamente, que o bonequinho lá dentro da sua cabeça você vai pôr lá no painel de controle para comandar naquele momento. Exatamente. Se nós todos temos os 5 traços. Se eu preciso de fazer alguma coisa que eu tenho que ser detalhista, que eu tenho que ser metódico, que tem que ficar bem feito, que não pode ficar nada para trás, eu vou pôr o masoquista lá. Entendeu? Se eu tenho que criar, se eu tenho que fazer um post na internet, se eu tenho que bolar o que eu vou falar na live, é o esquizoide. Eu vou para dentro e estou pensando, minha cabeça está lá, trabalha lá dentro. Né? Mas é até bom, você vai para academia, você vai fazer um exercício, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma meditação e você vai mexer naquilo que você tem que criar. Se eu estou aqui para falar, eu tenho que pôr aqui ou meu oral ou meu rígido para falar. Porque eu tiver mais alto. Porque eu estou aqui para aparecer, para dar as caras tapa, né? Para aparecer, para querer fazer uma coisa bem feita e tal. Eu tenho que pôr algum traço que gosta disso aí. Né? Então eu por olhar exemplo, o que eu quero, né? Naquela situação, o que eu preciso. A gente pode carregar esse. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que a gente pode carregar esse traço não só externo, né? Mas ele pode vir de um padrão mental, que é o que o Gustavo está falando. Por exemplo, eu na fase de obesidade, eu precisei ativar um lugar de rigidez para poder dar conta da dieta. Então a minha mente foi para um traço de caráter rígido. Não quer dizer que eu fiquei com corpo de rígida. Eu fiquei um pouquinho, minha barriga ficou trincadinha. Mas o padrão mental, ele se sobrepôs ao padrão corporal. Então eu precisei estabelecer um lugar de rigidez muito grande para poder dar conta de acudir àquela oralidade que estava colocando a minha saúde em risco. Isso é verdade. E isso também ajuda a gente muito a aceitar o nosso corpo. Aceitar os nossos recursos, né? Para isso a gente precisa aceitar o nosso corpo. E hoje eu li uma frase bem interessante de um constelador, que ele fala que aceitar o nosso corpo é aceitar o nosso pai e a nossa mãe. E para a gente ir para a vida, a gente tem que aceitar o nosso pai e a nossa mãe. Sim. Independente de quem foram eles, de quem são eles. Então, se eu aceito o meu corpo do jeito que eu sou, metade do corpo, vamos dizer assim, quem me deu foi meu pai, a outra metade foi minha mãe. E aí veio o Gustavo para habitar aquele corpo, né? Vamos dizer assim. Eu entendo nesse sentido. Então, isso gera também uma aceitação muito maior da gente. Se você entende, você tem aquela barriguinha, fica brigando com aquela barriguinha na academia, tudo bem, ela vai ficar aí, tudo bem. Ela pode ficar um pouco mais bonitinha? Pode, sem problema. Você me falou, eu posso me cuidar? Se eu tenho uma oralidade grande, eu posso cuidar para não ter uma obesidade muito alta. Eu posso cuidar da minha alimentação, porque normalmente o horário tem uma tendência a ganhar, a engordar, né? É um peso que a gente... É um peso que está sempre querendo pegar a gente, né? Muito fácil. É esquizoide. É igual a minha esposa falou, a Jana falou. Nós temos um filho que tem muito traço esquizoide. Ele come em 2 minutos. Ele senta para almoçar e para jantar, 2 minutos. Mas a hora que você dá uma coisa que ele gosta, ele é o último. Ele entra no mundo. Você dá um pedacinho de brigadeiro que ele gosta, ele começa a comer aquilo. Ele demora meia hora para comer o brigadeiro, porque ele quer que demora. Mas aí ele entra dentro da cabeça dele também. Ele vai para o canto dele e aproveita lá. Né? E muitas vezes, provavelmente quando você também entrou nesse lugar na sua mente, aproveitando essa deixa que você falou, do rígido para poder seguir a dieta, a sua postura corporal mudou.
Com certeza. As suas atitudes mudaram, a sua fala mudou. Então, uma parte daquele filme do Divertidamente, em que a alegria tem que achar tristeza, né? A alegria no filme lá, ela tem a ferida da manipulação. E a tristeza é a oralidade. Então, o que ela faz para achar a tristeza? Ela se faz na posição da tristeza. Ela relaxa, ela fica triste. O que eu vou fazer? Ela vai abaixar, ela vai querer subir, arrastar. Aí ela acha a tristeza. Aquela pessoa que vai pensar, ela faz assim. Né? Então, isso, o nosso corpo vem trazendo muitas questões físicas. E da mesma maneira que um estímulo para uma pessoa ter um desses traços altos, por exemplo, vamos para atividade física, vamos para o movimento, musculação, qualquer coisa de atividade física que você quiser falar. Para um traço vai ser difícil ter resultado. E para o outro mais fácil, né? É muito mais fácil ter resultado. O traço do rígido, por exemplo, entra na academia, parece que eu nunca saio da academia. Ele começa a ganhar massa muscular, ele começa a ganhar definição. O masoquista entra na academia, ele fica grande, mas ele nunca vai ter uma definição igual do rígido. Porque o rígido é aquele cara que o rígido é aquele cara que faz um mês de musculação e fica com aquele corpo que a gente demora 20 anos e não conquista. Por aí. Aí a gente tem ódio dele. Por aí. Né? Por aí. Mas você falou uma coisa, Gustavo, que é muito interessante para a gente voltar e ir finalizando, que é a história do aceitar, né? Sim. O aceitar o corpo como ele é, aceitar esse lugar, né, de pai e mãe que traz esse templo que é o nosso corpo, porque sem o nosso pai e a nossa mãe, a gente não estaria aqui hoje. Mas eu chamo atenção para um cuidado. Aceitar não é conformar. Sim. Muita gente tem uma distorção nessa definição. Eu sou um oral mesmo, então eu vou ficar aqui com a minha obesidade. E não é isso. É a gente achar um equilíbrio dentro da leitura, com respeito. Eu gosto muito de trazer a palavra aceitação com essa palavra de respeito por si, sem que entre num lugar do ego que é aquele da preguiça, da procrastinação, que usa uma muleta, né? Porque eu posso pegar essa fala da aceitação e usar ela como uma muleta. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Síndrome de Gabriela. Não. A gente pode estar sempre, eu sou prova viva disso, a gente pode estar sempre melhorando, mas respeitando a nossa condição. Essa aceitação tem que vir num lugar de respeitar aquilo que a gente é, né? Eu nunca vou ser rígido, marcadão, mas eu posso respeitar uma melhora no meu corpo, né? Eu vou ser uma magra fofinha. Você está feliz assim? É o mais importante. Muito, né? É interessante isso que você falou mesmo, essa questão da aceitação, que a gente usa muita coisa de muleta, né? A gente tem um hábito, um péssimo hábito de ser vítima de tudo. A culpa nunca é minha, né? Aquela piadinha que o Freud sai da sala e fala assim, a culpa é da sua mãe, e fecha a porta e é aquilo ali. Então a culpa não é minha, a culpa é de quem me pôs no mundo, a culpa é de quem me criou, a culpa é da sociedade, a culpa é do McDonald's, a culpa é do não sei do quê. Então, assim, você pode pegar aquilo como, da mesma maneira que o esquizoide, que o oral, que o psicopata, que o masoquista, que o rígido, tem uma dor e também tem um recurso. Isso. Então, eu posso pegar aquilo para usar de muleta, eu posso pegar aquilo para usar para eu melhorar, para eu evoluir, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais saudável, ser um ser humano que colabora mais com o planeta, com o mundo, com a comunidade onde eu vivo. Vou trabalhar melhor na minha área que eu escolhi atuar. Vou ser mais feliz naquilo que eu escolhi atuar. Vou ser o melhor marido, o melhor pai para meus filhos. Então isso é aquela história. O que a gente veio fazer aqui?
A gente vai fazer alguma coisa aqui, a gente tem que fazer alguma coisa aqui com aquilo que a gente tem. E uma coisa que todo mundo tem é corpo. O que meu corpo me mostra? Que recurso que meu corpo me coloca para fazer aquilo que eu preciso fazer ou que eu escolhi fazer? Né? E aí, se eu entro nesse olhar que o Gustavo está desenvolvendo e respondo essa pergunta, o que eu vim fazer aqui, é uma pergunta existencial que vai além só do que a gente faz, né? É uma pergunta que vem e entra num lugar de como eu me reconheço, quem eu sou, enquanto Pergunta ser, difícil essa, enquanto né? essência. Mas é uma pergunta interessante. Vamos parar por aqui, porque senão a gente vai desenrolar outras conversas, né, Gustavo? Vai para outros Se lados. deixar falar. Mas assim, eu acho que nosso recado tá dado, não tá, Gustavo? Eu acho que tá. 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 Bem legal E esse aí o que eu bate-papo. quero muito, eu quero deixar aí o convite para vocês do encontro que a gente está promovendo, né, Gustavo, dentro da ONIS, no dia 23 e 24, é o final de semana, onde a gente vai estar colocando um pouco mais dessa teoria, mas é um encontro que vão ter várias vivências, né? Onde vocês vão poder estar experimentando o que é desbloquear essa energia, o que é entrar em contato com esse lugar do corpo e também na mente, nas emoções e também na conexão com a espiritualidade, para que a gente possa se perceber um indivíduo integrado, né? Um indivíduo único e integrado com todas as suas potencialidades. Então fica o convite para participar com a gente aí no dia 23 e 24, né? Desse Lembrando encontro também, que vai ser Alessandra, maravilhoso. lembrando também que no dia 21 e 22, parte do evento, o pessoal que Sim, fizer o evento, vai ter algumas aulas aí para começar a entender um pouco isso melhor. Que não vai chegar sim. no evento só e vai cair de paraquedas lá. Vai ter uma preparação, vai ter uma parte teórica também, vai ter uma parte online, né? E o legal desse evento Uhum, do dia 23 e 24 também é um evento presencial. Nós vamos estar lá com toda exatamente. a pandemia, vamos dizer, está um pouco mais branda, nós vamos estar lá com toda a segurança, um lugar Sim. muito bonito, contato com a natureza, né? Um lugar assim especial, mágico, já participei de eventos lá, e um lugar bem legal assim para esse tipo de proposta que a gente está colocando lá, né? Junto com essa outra turma aí de terapeutas aí, que estamos juntos aí com É, eles. é, Estamos é juntos com um a lugar ONG. que convida a gente a fazer essa conexão, né? Do Certeza. corpo, das emoções, da mente e espiritual. Então, vai ser lindo, gente. Bora com a gente. Viu? Qualquer dúvida, me chama no direct, chama o Gustavo, a Janaína, direct da ONIS. A gente está aberto para poder estar respondendo as dúvidas que vocês tiverem quanto à live, quanto ao evento, né, Gustavo? Sim, claro. Isso aí vai ser eu acho que vai ser um evento muito legal. Vai ser um evento que para muita gente vai ser um divisor de águas. Sim, com certeza. Com certeza. Tá bom? Então, gente, boa noite. Obrigada pela participação de todos vocês, viu? A Boa gente espera noite, vocês no pessoal. evento, Tá? né? Boa Até noite, daqui Gustavo. 2 semanas. Obrigada, viu? Boa noite, Alessandra. Tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada.